Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oitavo dia da nossa novena. Hoje o tema que nós vamos ver é quase como uma consequência do que nós vimos nos dias anteriores. Nós hoje trataremos de um dos títulos atribuídos a Nossa Senhora na ladainha lauretana, ladainha de Nossa Senhora. E o título é Nossa Senhora, causa da nossa alegria, causa nostra letitia, causa da nossa alegria. Uma citação que eu gosto muito, frequentemente eu a menciono, e nós inclusive já mencionamos aqui, é de um escritor que precisamente não era cristão, porque existiu antes de Cristo, séculos antes de Cristo, um escritor grego, filósofo, Aristóteles. Nós lembrávamos aqui que uma de suas obras, ele dizia que todo homem deseja ser feliz. Lembram, né? Nós citamos aqui. O desejo que existe no coração de todo homem é o desejo da felicidade. Não existe uma pessoa neste mundo que não deseja ser feliz, né? É algo que nos une a todos, né? Todos os homens, sejam ateus, sejam crentes, sejam agnósticos, o que seja, todos, no final das coisas que perseguem, tendem à felicidade. E o grande problema, e aqui começa a divergência entre nós, é onde encontrar essa felicidade que o nosso coração tanto deseja. O fato é que na nossa atual condição, com a nossa inteligência, a nossa vontade ferida, provavelmente nós nunca encontraríamos nessa terra aquilo que saciasse inteiramente o nosso coração. O desejo que existe de felicidade no coração humano é tão grande que a nossa experiência nos mostra que nada neste mundo, nem sequer os amores mais nobres, são capazes de saciar. Nós somos homens sempre insatisfeitos, né? Outra característica da nossa condição de criaturas é essa insatisfação. Sempre queremos mais, né? Quando a gente consegue alguma coisa que a gente desejava, a gente não se contenta com aquilo. E logo a gente arruma outro desafio, né? Um depois do outro. Nós somos insaciáveis, porque a sede que existe de felicidade, de plenitude no nosso coração é tão grande que por mais que enchamos o nosso coração com bens, com amores, com projetos desse mundo, sempre vai faltar algo. E o incremento disso que nos falta, só o absoluto nos pode dar. Só Deus sacia, dizia Santo Tomás de Aquino. As criaturas podem nos dar centelhas de alegria, mas só o infinito pode saciar a sede infinita que existe no coração humano. Essa é outra das verdades que a gente precisa gravar a ferro e fogo em nossa alma. Meus irmãos, não buscar nas criaturas dessa terra aquilo que elas não podem nos dar. Nós nunca seremos felizes quando os nossos sonhos ficam limitados àquilo que os nossos olhos podem ver. Essas coisas podem nos dar algumas alegrias, né? Chispas de alegria, mas a felicidade plena, aquela em que o nosso coração encontra verdadeiro refúgio, verdadeiro descanso, só Deus, só absoluto, pode nos dar. E Deus, sabendo da nossa limitação por encontrá-lo, saiu da sua glória para entrar em nossa terra e nos ensinar o caminho dessa felicidade. A felicidade, nós podemos dizer, desceu do céu, se fez homem para que se tornasse acessível a cada um de nós. E por isso Nossa Senhora é chamada de causa da nossa alegria. Ela não é a causa primária da nossa alegria, mas é a causa instrumental, a causa secundária, porque foi pelo sim desta mulher que a alegria entrou no mundo e habitou entre nós. Nesse mundo de tantas tristezas, de tantas dores, a alegria se fez homem para que nós pudéssemos encontrá-la. Agora podemos dizer que essa felicidade que o nosso coração tanto buscava sem saber onde encontrar, tem um rosto, tem um nome, tem um sobrenome: Jesus de Nazaré.
Naquele menino que chorava em Belém, nós encontramos ali toda a felicidade do mundo compendiada na sua figura. E graças ao sim de Maria. Portanto, não é exagerado essa afirmação. Nossa Senhora é sim a causa de nossa alegria, porque foi por meio dela, como instrumento, que a alegria veio ao nosso mundo. Meus irmãos, a alegria se fez carne para que nós pudéssemos vivê-la plenamente. Se existe algo contraditório, é um cristão triste. É um cristão que vive de cara emburrada. É um cristão que não manifesta em sua vida essa alegria sobrenatural que Deus veio trazer à nossa terra. Nietzsche, que não é precisamente um filósofo cristão, na verdade, Nietzsche afirmava assim: os cristãos não me convencem porque são tristes e mal-humorados. Provavelmente, se Nietzsche ficasse do lado de fora, que é o final de uma missa, ele e muitos de nós encontraria respaldo para continuar afirmando a mesma coisa, né? Quantos de nós viemos à missa, quantos de nós vamos a Deus em nossa oração e saímos do mesmo modo que chegamos, tristes, cabisbaixos, azedos, né? Azedos. O Papa Francisco gosta de falar muito disso dos cristãos, que parece que chuparam limão, né? Cara amargurada, cara feia. Meus irmãos, isso é contraditório com a nossa fé. A nossa fé é a fé da alegria, né? Que o Senhor nos livre, como pedia Santa Teresa de Jesus: Senhor, livra-me dos santos de cara triste, porque um santo triste é um triste santo, é um santo que dá pena, não é verdade? Uma pessoa que está em Deus não pode ficar triste. A tristeza é o contrário da união com Deus. Quando há tristeza em nossa vida é porque justamente existe uma certa barreira entre mim e Deus, entre mim e a fonte da alegria, né? É o grande termômetro para saber se estamos unidos a Deus ou não. É o termômetro da alegria. Se há tristeza, eu preciso investigar em mim algo que não está bem, né? Assim como o corpo, quando manifesta alguma febre, nos dá com isso o sintoma de que algo não está bem, a tristeza é como se fosse a febre da nossa alma. Quando a gente começa a ficar triste, é sinal de que a alma não está bem. É sinal de que eu preciso me reconciliar com Deus. Portanto, se a união com Deus é a fonte da alegria, a separação de Deus é a fonte, vem da fonte do pecado, né? O pecado é o oposto da união com Deus. Há tristeza, há pecado. As pequenas tristezas que nós experimentamos nesse mundo são tristezas normais, podemos dizer assim. A tristeza que a gente sente quando perde alguém que a gente ama, a tristeza que a gente sente quando está longe, né? A tristeza da saudade, quando alguma notícia não é tão boa assim, quando nos decepcionamos e não fomos bem naquilo que nós esperávamos. São tristezas, digamos assim, relativas, que fazem parte da nossa vida, não é a tristeza enquanto vício em si. Nesse sentido, podemos até dizer que Jesus, nosso Senhor, experimentou a tristeza. Quando Lázaro morreu, Jesus, que é perfeito Deus e perfeito homem, também chora. Até aí não há nada de mal, é algo que faz parte da nossa condição nesse mundo, chorar, sofrer. O problema é essa tristeza patológica da alma que nos vai colocando para baixo, nos vai afundando, nos vai roubando a alegria de viver. Muita dessa tristeza tem a fonte exatamente no pecado. E eu ousaria dizer que esse século da depressão em que a gente vive é o século também da consequência da perda de Deus. Existe, por certo, uma depressão que tem raiz fisiológica, digamos assim, né? Fisiológica, por reações químicas, isso também interfere na nossa alma, na nossa mente. Mas existe também uma depressão que é fruto do abandono de Deus, da perda do sentido de viver. As pessoas que ignoraram um horizonte maior em suas vidas começam a se afundar cada vez mais. O remédio não é outro, senão buscar aquele que é a nossa única fonte de alegria. E essa alegria que Deus veio trazer à terra é uma alegria sobrenatural. Não é uma alegria terrena, não é uma alegria desse mundo. A alegria para os homens desse mundo se identifica com o bem-estar, né? Digamos que seria uma alegria fisiológica, alegria daqueles que não têm problemas,
Aqueles que pensam que bastaria não ter problemas para ficarem bem. Olha, minhas contas estão todas pagas, tenho comida na mesa, tenho dinheiro sobrando para fazer uma viagem, eu posso ficar feliz. Tenho saúde, eu estou feliz. Acontece, meus irmãos, que nós, seres humanos, não somos animais irracionais para os quais você pode dar um pouco de comida e se tem saúde eles estão bem, estão plenos. Nós podemos ter saúde, podemos ter dinheiro, podemos ter tudo isso e ser infelizes. Quantas pessoas nós conhecemos a quem não falta nada, humanamente falando, e são pessoas infelizes? Porque a nossa alegria não é uma alegria fisiológica, a alegria do bem-estar. Ao contrário, a alegria cristã não é contraditória ao sofrimento e à dor, como falaremos mais adiante. Ela pode coexistir, inclusive, com as dores mais atrozes. A alegria cristã, porque justamente a sua raiz, a sua fonte é sobrenatural. Ao contrário, a alegria do mundo é essa alegria efêmera de sexta-feira, como nós falávamos também, não é verdade? Daquela pessoa que fica deprimida a semana inteira e quando chega sexta-feira ela acha que pelo simples fato de entrar um dia novo na semana o mundo vai melhorar, né? E a tristeza dá lugar à alegria. Sextou, a gente posta lá no Instagram, no Facebook, sextou, o mundo agora ficou melhor porque hoje é sexta-feira, me sinto contente. Meus irmãos, o fato de mudar um dia de semana não muda nada a nossa vida. A alegria cristã não é essa alegria efêmera da sexta pela noite, que perdura até a balada de sábado e deixa lugar à depressão de domingo. Essa alegria transitória, essa alegria passageira, está muito longe da alegria cristã. Alegria de pequenos brilhos desse mundo, né? O mundo pode nos dar isso, momentos de alegria, momentos de euforia, de prazer. Essa não é a alegria verdadeira, porque essa alegria passa. É uma alegria fugaz. A alegria cristã, a alegria que o Senhor veio nos trazer, é essa alegria que dura sexta-feira, mas permanece no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, porque ela não depende das vicissitudes que ocorrem em nossa vida. É uma alegria que é interior, e portanto aconteça o que aconteceu ao nosso redor, nós estamos firmes, porque nossa alegria está alicerçada naquele que nunca nos decepciona. Essa alegria que Deus quer trazer à nossa terra. Vejam, é muito bom que nós desejemos o final de semana para descansar, é muito bom que o cristão ame as festas, né? Nós cristãos, por natureza, amamos festa, não é verdade? É bom festejar, é bom estar com os amigos, é bom curtir a vida, né? Dentro dos limites que a vida nos permite, mas sabendo que não são essas coisas que nos enchem o coração, só Deus sacia. E portanto, pode ser segunda, pode ser terça, não nos importa, estaremos felizes, porque a nossa alegria é mais profunda do que essa alegria de capa, essa alegria superficial de fim de semana. É essa alegria que Deus vem nos dar, e o Senhor nos exorta a todo momento a que estejamos alegres. Dizem os escrituristas, os especialistas que estudam nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, que nos textos da Bíblia aparece mais de 800 vezes a exortação à alegria. São Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. A todo momento parece que Deus está repetindo isso a cada um de nós como um refrão, justamente porque Ele não nos quer triste. Alegrai-vos, alegrai-vos. Deus é a fonte da nossa alegria. Meus irmãos, tantas vezes o Senhor repetindo, não podemos dar lugar à tristeza, que é a verdadeira aliada do inimigo de Deus. Quando a alma está triste, o demônio faz a festa em nosso coração, né? A tristeza é a brecha a qual o demônio encontra para começar ali a fazer a bagunça em nossa vida. Não permitamos que haja tristeza em nosso coração. Como eu disse, se há tristeza, é uma febrezinha da alma que nos sinaliza para algo que não está bem. Possivelmente eu abandonei a Deus em algum aspecto da minha vida, eu preciso procurá-lo. E se o pecado é a fonte da tristeza, embora ele nos prometa muita alegria, o pecado sempre é um grande mentiroso, porque nos promete uma alegria que não pode nos dar, né? Ninguém comete o mal
pelo mal em si. Geralmente a gente comete uma coisa errada tentando buscar nela um bem, não é verdade? Toda pessoa que comete o mal, ela vê naquele mal uma espécie de bem para si. Só que o pecado é assim, um grande mentiroso. Nos promete uma coisa boa e quando a gente diz sim a ele, ele mostra a sua verdadeira face, como aquela promessa era mentirosa, né? Meus irmãos, o pecado não é invenção da igreja para atormentar a nossa vida, para tirar a nossa liberdade, né? Quando a igreja nos coloca diante dos olhos os mandamentos, não é que a igreja quer nos impor algo alheio à nossa natureza humana, não é que a igreja quer impor algo que arranque a nossa liberdade. Os mandamentos são como placas que nós encontramos no caminho e nos sinalizam por onde nós devemos ir se queremos ser plenamente humanos. Quando a gente se desvia desse caminho, com toda a liberdade, nós experimentamos a tristeza, porque nós nos desumanizamos. O pecado desumaniza o homem. Nós podemos errar em diversos aspectos de nossa vida. Podemos ter frustrações no nosso trabalho, podemos errar enquanto pai, enquanto esposo, enquanto mãe, né? Enquanto esposa, podemos errar em diversos modos. Mas o pior erro que nós podemos cometer é o erro do pecado, que nos desfigura. O pecado me faz menos homem. O pecado me desumaniza. Até quase graficamente, fisicamente, uma pessoa que está muito longe de Deus, uma pessoa, digamos assim, em linguagem bem clara, uma pessoa com a vida muito torta, né? A gente olha essa pessoa, ela se torna até fisicamente feia, né? O pecado vai destruindo a aparência da pessoa, inclusive fisicamente. E ao contrário, a santidade, meus irmãos, a santidade é o verdadeiro remédio para a beleza, né? Para a beleza. Se o pecado nos traz a feiura, né? A santidade nos devolve a beleza originária que nós perdemos com os nossos pecados, né? E uma grande caixinha de fazer milagres, né? Melhor que cirurgias plásticas, é o confessionário. É o confessionário. Seria, já falei também algumas vezes, uma experiência interessante, colocar aquelas maquininhas, hoje acho que nem existe mais isso, né? Aquelas maquininhas que tiram fotos instantâneas, se a gente pudesse colocar ali uma antes do confessionário e uma depois, né? Como a pessoa muda depois que se confessa, né? Eu digo até graficamente, né? Fisicamente, você olha uma pessoa que não se confessa há 20, 30 anos, e depois que se confessa, ela se torna mais leve, uma atratividade sobrenatural. Os santos são atraentes, não fisicamente, né? Porque às vezes a natureza não ajuda muito, não é verdade? Tem alguns santos que podiam ser muito santos, mas a natureza não colaborou, né? Você viu São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. O homem era santo, mas era feio. Santo, santo, mas feio. E no entanto, toda a França se dirigia até Ars para ouvir aquele homem, para se confessar com ele. Um homem feio, que atraía a França inteira, porque a santidade tem algo, né, um imã atraente aqui que atrai as pessoas a si. As pessoas santas cercam outras pessoas boas ao seu lado, as pessoas querem estar do lado, né, o tempo todo. É o atrativo da santidade, ao qual o Senhor nos chama também. A verdadeira alegria, ela atrai, ela cativa, e essa verdadeira alegria é a alegria da santidade. Quando nós unimos o nosso coração com o coração de Deus, a nossa vontade com a vontade de Deus, nós experimentamos uma alegria que não tem razão neste mundo. Uma alegria, como nós falávamos, que coexiste inclusive com as dores mais profundas que o homem pode experimentar. A verdadeira alegria, meus irmãos, tem raízes em forma de cruz. A verdadeira alegria tem raízes em forma de cruz. Não alegria efêmera, alegria profunda, que é fruto da cruz do Senhor. Aqui a gente entende como que os santos sofriam tanto e eram tão felizes. Eu conheci um santo que ele escrevia, cada vez que ele comprava a sua agenda do ano seguinte, ia começar um ano, ele botava na primeira página da agenda uma frase em latim que dizia assim: in laetitia nulla dies sine cruce, na alegria nenhum dia sem a cruz.
Nenhum dia sem a cruz. Lembremos, a cruz é bênção de Deus. E quando nós experimentamos a nossa impotência, a nossa fraqueza diante do sofrimento, experimentamos juntamente a consolação divina que nos ergue, que nos dá forças para continuar, essa alegria sobrenatural. Alegria que o Senhor infundiu, por exemplo, no coração de São Filipe Neri, de modo tão grande, na sua oração, que São Filipe Neri disse a Deus: basta, Senhor, basta. De tanta alegria, ele não suportava mais daquele êxtase, né? De experimentar a presença de Deus. É essa presença que nós podemos experimentar também. Basta que nós nos unamos a Deus, a fonte última da nossa alegria. Peçamos ao Senhor essa graça da gente não ceder espaço à tristeza em nossa vida, né? E saber olhar com muito realismo, né, a fonte da tristeza. Se há esse vazio em nosso coração, se há tristeza, que eu me dê conta logo, estou com febre. A minha alma está com febre, a minha alma está gritando: preciso de Deus, preciso voltar para casa, preciso me reconciliar com o Senhor. O que na minha vida ainda não está conforme com a vontade de Deus, e conformar o nosso coração com o coração dele. Quando o coração humano bate em uníssono com o coração de Deus, nós experimentamos aí a serenidade, a alegria, essa alegria cativante, que será o grande testemunho da nossa fé para o mundo, né? Aí não vai ter ninguém que vai dizer mais, né, que os cristãos não convencem porque são tristes e mal-humorados. Que falta nos faz pessoas sorridentes ao nosso lado, não é verdade? Que falta nos faz? Que a gente possa dar esse testemunho, mesmo com motivos para reclamar, que certamente nós temos muitos, que a gente saiba valorizar os motivos de alegria, que também não faltam em nossa vida. O problema é que as dificuldades costumam fazer mais barulho, mas motivos para alegrarmos nós temos muitos. Que a gente saiba garimpar em nossa vida esses motivos, encontrá-los, né? A gente encontra facilmente os motivos para a gente reclamar da vida e eles ficam ofuscando as coisas boas que nós possuímos e não conseguimos ver diariamente. Que a gente possa fazer essa experiência de saber olhar em nossa vida, essa vida tão sofrida que a gente tem, encontrar nela essas pedras de ouro, né? Esses dons que Deus nos deu, tantas bênçãos que Ele nos dá, e a gente poucas vezes reconhece e agradece a Deus. Há muito para agradecer, né? Há muito para agradecer. Que nós cristãos possamos fazer essa experiência de Nossa Senhora. Não reclamar, parar de reclamar da vida, né? Para o pessimista, o copo está sempre meio cheio, meio vazio, meio vazio, né? Para nós, sobrenaturalmente otimistas, o copo está meio cheio. Os pessimistas, meio vazio. Para nós, sobrenaturalmente otimistas, não com otimismo ingênuo, né? De que acha que está tudo bem, né? O mundo está caindo, tudo bem, tudo ótimo. Não. O mundo está caindo, mas Deus é o Senhor da história e Ele vai nos levar a um bom destino. Que a gente confie nele, essa segurança, essa união com Ele é fonte geradora de alegria para nós. Que a gente possa experimentar, vivenciar essa alegria todos os dias de nossa vida e testemunhá-la para aqueles que perderam a razão do seu viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.